A garota se vendeu por um preço barato, mas seu comprador a via como uma inimiga. Todos os dias eles fingem ser um casal apaixonado. Eles inicialmente pensaram que isso era apenas um ato na frente dos outros, mas inesperadamente desenvolveram sentimentos verdadeiros depois disso. O CEO gradualmente desenvolve sentimentos por sua inimiga, mas a mãe John descobre que Lyra costumava ser uma escrava, então ela começa a investigar sua identidade. Para proteger Lyra, Owen ordenou que seu subordinado espionasse sua mãe. Além disso, ele procurou testemunhas. Não apenas conseguiu as evidências do crime de seu primo, como soube que Owen havia usado dinheiro para comprar Lyra. Se ele puder ser encontrado e ao mesmo tempo controlá-lo, o primo poderá nunca mais sair da prisão. Assim, Lyra não correrá perigo por enquanto. Na verdade, Lyra não era a assassina que matou sua irmã. Pelo contrário, outra escrava é a culpada, mas Owen não sabe disso. Por querer proteger Lyra, Owen agora está muito triste. Lyra queria pedir desculpas a ele, mas, ao contrário, o deixou ainda mais irritado. Ele puxou Lyra para mais perto para mostrar o vídeo. Foi Lyra quem deu o bolo para a irmã de Owen. Infelizmente, os dois não assistiram ao vídeo inteiro. O humor de Owen estava muito agitado, pensando que era tudo culpa de Lyra. Agora que queria que Lyra pagasse, empurrou-a rudemente para a sacada. Coincidentemente, a mãe estava do lado de fora neste momento. Para não ser exposta, Owen a puxou para cima. Logo após, recebeu um telefonema de seu subordinado, informando que havia apurado o paradeiro da testemunha. Sem pensar muito, os dois saíram apressados de casa. Lyra ligou para ele e disse que decidiu dar a vida a Owen. Como ele quer castigá-la, ela não faz ideia. Nesse momento, ouviu sua mãe e o mordomo. Ele rapidamente colocou Lyra no carro primeiro, depois disse a ela que ninguém pode machucá-la. Apenas ele está qualificado para fazer isso. Então ele também protegerá Lyra. Não muito tempo depois que os dois saíram, a mãe ordenou ao mordomo que pedisse que ele seguisse Owen para prestar atenção em cada movimento seu. Owen rapidamente descobriu que algo estava errado, então ele parou o carro na beira da estrada para cortar o rabo do mordomo. Eles fingiram ir à praia para passear. Esta também é a primeira vez após o casamento que os dois vão à praia. Ele pediu a Lyra que se sentasse, depois virou a cabeça para olhar o mordomo e disse a Lyra que se comportasse com naturalidade. Então ele colocou o braço em volta dela. Esta cena foi vista pelo mordomo. Owen pediu a Lyra que se apoiasse em seu ombro, mas esse momento para ele não parecia atuação. Ele olhou para Lyra com carinho, mas assim que pensou em sua irmã morta, Owen foi mais uma vez puxado de volta à realidade. Neste momento, o mordomo pegou o telefone para relatar à mãe de Owen. Ele não encontrou nada fora do comum. Os dois realmente se amam. Depois que a mãe viu a foto, não acreditou que o filho havia se apaixonado por Lyra. Eda estava pensando a mesma coisa que ela, sem entender o que Owen estava pensando. Neste momento, ela recebeu um telefonema da serva. Recentemente, a mãe de Owen não está de bom humor, muitas vezes brigando com seu filho. Esta é uma boa notícia. Não importa o método que ela tome, ela fará Owen se apaixonar por ela. Mas ela sempre teve um sentimento entre Owen e Lyra que não era o que pareciam do lado de fora. A fim de dissipar as suspeitas de sua mãe, Owen tomou a iniciativa de prender o cabelo de Lyra. Depois que o mordomo saiu, Owen deu um suspiro de alívio. Mas como sua identidade era tão proeminente, os transeuntes a viram. Elas olharam o casal e conversavam, dizendo que Lyra estava tão feliz por poder se casar com um homem tão rico e bonito. Owen então agarrou a mão dela com força. Depois de ver que as pessoas se foram, ele gentilmente soltou a mão dela. Então eles chegaram ao ponto de encontro. Antes de descer do carro, Owen mais uma vez começou a zombar de Lyra. Ele sentiu que era irônico porque ele próprio estava pensando em todos os tipos de maneiras de proteger a assassina que matou sua irmã, mas para sua surpresa, Owen descobriu que o mordomo ainda os estava seguindo. Owen imediatamente o agarrou. Descobriu-se que ele não saiu. Na verdade, a mãe de Owen disse a ele para não voltar para a mansão, apenas continuar seguindo-os. Mesmo que Owen estivesse com raiva, era tarde demais. A mãe trouxe alguém para aqui. Se a testemunha fosse levada por ela, não apenas sua prima poderia ser salva, mas ele temia que, em troca dela, a ajudasse a ir à África para investigar Lyra. Isso é muito prejudicial para Lyra. Até então, não importa o que Owen faça, será em vão. Para proteger a segurança de Lyra, Owen usou todos os tipos de meios. Assim que entraram no armazém, ficaram surpresos porque não havia ninguém nele. Diante do questionamento de sua mãe, Owen não entrou em pânico, dizendo que também não sabia onde estava a testemunha. Mas é claro que ela não acreditou nele. Ela adivinhou que Lyra devia estar escondendo alguma coisa e ainda duvidava da afeição entre o filho e a nora. Eles saíram da garagem. Owen abriu intencionalmente a porta do carro para Lyra, e também aliviou as suspeitas de sua mãe. Quando ele voltou para a mansão, Owen desacelerou deliberadamente, então aproveitou para se separar do comboio de sua mãe, levando Lyra para outro armazém. Como Owen ainda não voltou, sua mãe imediatamente ligou para ele. Owen disse que tinha um negócio urgente, então voltaria para casa mais tarde. Owen logo percebeu algo incomum: o mordomo não iria embora tão facilmente. Após isso, ele desceu do carro e ligou para seus subordinados,
pedindo que retirassem rapidamente a testemunha dali. Neste ponto, On foi temporariamente aliviado. Ao chegar ao local onde a testemunha estava detida, pediu a seus subordinados que saíssem. Queria conversar com a outra pessoa em particular e, ao mesmo tempo, Lyra entrou lentamente na sala. No momento em que a testemunha a viu, ela ficou chocada. Aparentemente ele sabia de outra coisa, então On procurou para saber mais sobre o passado de Lyra. Acontece que esse homem era o piloto particular de On. Antes disso eles foram juntos para a África, também por isso que On queria encontrá-lo. On propositalmente o deixou ver Lyra para sondar sua reação. On com raiva pergunta a ele o que tem a ver com a morte da irmã de On. Olhando para a expressão de On, o homem não sabia o que fazer. Sua reação deixou On ainda mais certo de seu palpite. Nesse ponto, Feri disse que ele e o primo de On costumavam negociar com contrabando. On assentiu com satisfação, então usou seus parentes para ameaçá-lo, forçando-o a contar tudo o que sabia. On continua perguntando o que Feri sabe sobre sua irmã. Foi no momento em que Feri estava pensando quando de repente houve uma batida na porta. Quando On saiu, ele descobriu que seus subordinados haviam desmaiado. Ele imediatamente percebeu que algo estava errado, mas quando voltou para a sala, um homem apareceu e fez Lyra como refém. A atmosfera ficou muito tensa. On pergunta o que ele quer fazer. O homem diz que está aqui para salvar Ferit. On discorda, este Feri é uma testemunha importante para ele. Vendo a atitude dura de On, o homem quis usar Lyra para discutir as condições, mas On não teve medo. On diz que enquanto o homem for embora agora, ele agirá como se nada tivesse acontecido. Vendo que um conflito está prestes a surgir, Feri também aconselha On a seguir as palavras do homem. Mas como On poderia deixá-lo ir tão facilmente? Ele desperdiçou muito esforço para encontrar esse homem porque queria proteger Lyra, mas agora ela está ameaçada. On disse uma vez que ninguém além dele tem o direito de machucar Lyra, mas agora aquele homem atingiu completamente seu limite, se retirando repentinamente. Arma para fora. On olhou friamente para seu oponente, avisando que se ele puxasse o gatilho, ele não seria capaz de viver. O homem estava um pouco assustado, ele nunca havia conhecido ninguém tão frio quanto On. Obviamente ele tinha um refém na mão, mas agora quem está em perigo é ele. A garota que ele amava foi feita refém. O ladrão abriu a boca para extorquir dinheiro, mas On não teve medo. Sem hesitar, imediatamente puxou o gatilho. Com um tiro, o assaltante perdeu a resistência, mas o barulho foi tão alto que os ouvidos de Lyra zumbiram. Ela suportou a dor e neste ponto, On continuou a perguntar à testemunha o que ela sabia sobre a morte de sua irmã. Feri acaba de testemunhar a crueldade de On, então ele só pode contar a verdade na África. Ele também acha que Lyra é a assassina que matou a irmã de On e promete que não revelará essa verdade. Depois disso, On tirou Lyra de lá, mas o incidente agora fez com que Lyra levasse um forte golpe. Desta vez, On não foi mais frio com ela, mas imediatamente a confortou. On já está apaixonado por Lyra, mas ainda age com frieza. Ele levou Lyra para uma mansão no subúrbio. Os dois foram passear na floresta. On não sabia o que dizer, apenas caminhou em silêncio. Ao se aproximar da mansão, pediu a Lyra que lavasse o rosto para acordar. Ele não queria que os outros vissem a brecha, queria perguntar se Lyra estava bem, mas por uma questão de honra calou-se. Foi nesse momento que apareceu um cachorro errante, e Lyra sentou-se e acariciou-o delicadamente. Vendo como Lyra era honesta, On imediatamente se lembrou do que havia acontecido. Ela arriscou a vida para salvá-lo, amou e cuidou do cachorro ferido. Mais o que o velho havia dito sobre Lyra, ele acreditava que Lyra não enganou On. Mas a razão diz a On que ele não pode amar Lyra, só pode manter essa parte de seus sentimentos enterrada em seu coração. Em seguida, usou palavras duras para ferir Lyra. Neste momento, algo inesperado aconteceu. A mãe de On vai à delegacia pedindo para ver Ferit. Seu propósito era claro. Ela queria saber o que estava acontecendo na África. Mas ela não sabia que Feri fez um acordo com On para que ele não dissesse uma palavra. Em troca, On fez arranjos para os membros de sua família, enviando-os para morar no exterior. Todos os custos serão suportados pela On. Portanto, a mãe não consegue obter as informações que deseja. Depois que On chegou lá, ele fingiu não saber de nada e disse que ela deveria parar de investigar sua esposa. Diante do ridículo de On, ela não falou muito e se virou para sair. Depois que voltaram para a mansão, ela perguntou ao criado se seu convidado havia chegado. Depois de obter a resposta, ela revelou um sorriso estranho. On também não entendia, mas podia ter certeza de que sua mãe estava tramando algo. Quando ele entrou na mansão, ele imediatamente viu o colega de sua irmã. Quando o homem viu Lyra, ele também ficou chocado. Antes de On falar, o homem questionou Lyra por que ela estava aqui.